Olá, meu nome é Marlene e vou falar um pouco nesse vídeo sobre os formatos de ambientes de TI, que eu tenho tido contato nos projetos, consultorias que atuo pela Organex. TI é algo bem complexo, amplo, né, está sempre em constante mudança, por isso a gente precisa sempre da ajuda da área de TI da própria empresa ou de fornecedores, prestadores de serviço para a gente entender o que a gente está tratando, o que a gente está lidando em cada projeto. E para a gente conversar com esse pessoal da área técnica, conhecer um pouco dos conceitos sempre nos ajuda bastante. Por isso a ideia é a gente falar, né, de alguns desses ambientes durante esse vídeo. A gente vai começar falando sobre o on-premise. Trata-se da infraestrutura da própria empresa, né, seus servidores, os componentes de rede, storage para armazenamento de dados e outros componentes que são responsabilidade, né, tanto hardware quanto software, da própria empresa regulada. Ela é responsável desde adquirir, realizar a instalação, configuração que precisar, testar para verificar se está tudo funcionando corretamente, quando necessário realizar alguma manutenção ou se precisar expandir, né, a capacidade dessa infraestrutura, fazer as atualizações que forem necessárias no dia a dia e ir gerenciando isso até que eu desative esses componentes. É um formato que proporciona um grande nível de controle, mas também vai exigir um investimento significativo, tanto desses componentes quanto na equipe que vai cuidar desses componentes. Nesse formato, a empresa regulada, ela que vai gerenciar controles de mudança, ter os procedimentos de gestão, porque tudo é responsabilidade dela. E como tudo é dela, ela vai precisar ter a qualificação da infraestrutura de TI, dessa infraestrutura sob sua responsabilidade. Já esse outro formato, eu começo a envolver terceirização. Eu vou ter a locação de um data center para hospedar os componentes da infraestrutura de TI, né? Vou ter instalações físicas e serviços da infraestrutura de TI terceirizados. Nesse formato, os ativos, os componentes, né, os servidores, roteadores, continuam sendo de propriedade da empresa regulada. Ela tem que administrar tanto a parte física, né, os servidores, o aparelho, o hardware em si, quanto a parte lógica. Mas tudo isso vai estar alocado nas instalações do prestador de serviço. E nessas instalações, no prédio desse prestador de serviço, vai ter esses componentes também de outros clientes. E aí eu vou poder compartilhar conexões, né, o ar refrigerado, climatizado para ser adequado para manter esses equipamentos, controle de acesso, redundância de energia, de conexões de internet, tudo isso é responsabilidade desse prestador. Nesse formato, os componentes de infra de TI, eles não vão estar, então, geograficamente no data center da própria empresa regulada. Vão estar nesse parceiro, nesse data center terceiro, né? Vão estar fisicamente em outro ambiente. Mas a empresa regulada, ela segue responsável por seus componentes, servidores, switches. Ela está terceirizando só a parte do ambiente e aí ela vai qualificar esse terceiro, que é parceiro dela, pela parte que cabe a ele, né, que é o ambiente do data center. E a empresa regulada segue responsável pela qualificação de infra do que é de propriedade dela. Eu tenho também um ambiente em nuvem. O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização de memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em grade. Então, nesse caso, o armazenamento é feito como um serviço, né, que eu vou poder acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, sem ter que ter os componentes, os programas instalados e os dados na minha própria infraestrutura, nos meus próprios computadores, né? O acesso aos programas, aos serviços, aos dados é remoto, por meio da internet. Nesse caso, o prestador de serviço, ele cuida não só do ambiente onde estão os componentes, mas ele cuida também dos componentes em si, né? Disponibilizando
ele vai cuidar dos servidores, de storage, de tudo, e vai disponibilizar para eu acessar, né, essa infraestrutura como um serviço. O Google Drive, que muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia, é um exemplo disso, né? Eu contrato o serviço de armazenamento. A gente tem empresas conhecidas como a Google, a Amazon, a Microsoft, que disponibilizam vários serviços de cloud. Mas também tem outras empresas que às vezes a gente não conhece tanto, que fornecem serviços nesse formato. E como que a gente faz para garantir, né, que eles são adequados para fornecer esses serviços para o ambiente regulado? Por meio da qualificação de fornecedor. Então, se eu estou qualificando eles me fornecem isso como um serviço, isso é 100% responsabilidade do provedor? Não, né? Alguma coisa sempre fica para a empresa regulada fazer. Nem que ela contrate, por exemplo, um aplicativo na internet, o procedimento de como usar esse aplicativo em nuvem, como gerenciar acesso, criação de usuário, perfil, sempre alguma coisa vai ficar ainda para a empresa regulada. Vamos ver um pouquinho de diferenças, né, desses formatos. No dia a dia, a gente pode se deparar com diferentes ambientes e ter diferentes até combinações deles, né? Uma empresa pode ter tudo num data center interno, ela pode ter parte interna e parte do data center dela num parceiro, ela pode ter parte na nuvem. Então, varia assim, muito o que a gente vai encontrar de uma empresa para outra. Uma empresa que disponibiliza suas aplicações em nuvem, ela pode ser um prestador de serviço para alocar o seu data center. Então, assim, a empresa ela pode atuar com uma parte em nuvem, outra empresa pode atuar com a parte de data center externo, né? Então, revendo um pouco. Sendo interno, está mais no controle da empresa, individualizado para ela e sobre sua responsabilidade. A gente pode compartilhar, né, começar a compartilhar parte das responsabilidades para um provedor do ambiente, que nem na imagem aqui à direita, né, que eu vou ter um prédio onde eu posso alocar os meus componentes, que vão continuar sendo minha responsabilidade, né, como cliente, como empresa regulada. Eu posso contratar serviços em nuvem, ou o que é comum, né, a gente pode ter um pouco de cada. E quando eu terceirizo, uma preocupação é o compartilhamento de ambientes. Quando eu coloco meus componentes em um data center externo, posso contratar áreas mais isoladas, né? Imagina nesse prédio da imagem da direita, eu vou contratar uma área mais isolada para colocar o que é meu, ou eu posso compartilhar um rack, né? Aqueles armários que o pessoal de TI coloca servidores, rack, storage, ficando os componentes físicos um pouco mais expostos, né? Se eu compartilhar esse rack, de quem estiver também contratando aquele espaço, aquele rack de uso em comum. Já na nuvem, eu posso ter múltiplos clientes compartilhando os componentes de um data center, mas eles trabalham toda como uma questão de segurança lógica para garantir que um cliente não tenha acesso aos serviços, né, aos dados contratados por outro cliente. Então, aqui no caso, eu posso ter, por exemplo, um provedor do data center, né, com o seu prédio, com a gestão do ambiente, e posso ter uma empresa, por exemplo, um fornecedor de software que contrate um hack lá dentro dessa empresa para colocar os servidores dele e ele disponibilize para o ambiente regulado a aplicação dele como um formato, né, uma prestação de serviço em cloud, fazendo um mix dessas infraestruturas. Vamos ver, né, um exemplo que nós poderíamos utilizar. A gente pode ter aplicações que podem operar em diferentes tipos de ambiente. Por exemplo, a Organex ela tem o sistema de assuntos regulatórios e o sistema de farmacovigilância, que eles podem ser instalados na infraestrutura do próprio cliente, né? Então, imagina que esses servidores aqui, eles estão no data center do próprio cliente, né, lá local, na unidade do cliente, e a gente vai instalar o sistema lá no servidor de aplicação, vai ter o servidor de banco de dados deles, vou contar com serviço de e-mail, de armazenamento de arquivos, tudo na infraestrutura local do cliente.
Mas esses mesmos sistemas, eles também podem ser instalados num data center externo. Então, imagina que aqui nesses diversos racks, né, nesses armários de TI, em algum desses diversos servidores, vai ter lá a aplicação, banco de dados, servidor de arquivo, e-mail, onde estão os sistemas da Organex. Aí o data center é terceiro, né, mas os servidores seriam da empresa regulada. Em vez deles estarem lá na infraestrutura da empresa, eles estariam aqui nesse prédio de um provedor terceiro. E ainda poderia estar em nuvem, né? Eu posso colocar os sistemas da Organex para operar em nuvem. E aí, o que eu posso ter? O provedor em nuvem ele pode ser contratado, né, gerenciado pelo próprio cliente, pela empresa regulada. Aí ele vai administrar lá o servidor, o serviço de banco de dados. Ou a empresa regulada pode pedir para a Organex, né, ela contratar e gerenciar esse ambiente em nuvem e fornecer o sistema como um serviço para a empresa regulada utilizar. E aí ela não gerenciaria servidores, não gerenciaria mais nada. Esse outro exemplo, né, que eu passei, eu posso acabar encontrando também um fornecedor de aplicativo do ambiente regulado, como eu comentei, que ele utilize a nuvem para disponibilizar o sistema dele para a empresa regulada, ou ele pode utilizar um data center externo e colocar os sistemas dele em servidores próprios lá e também disponibilizar isso para a empresa regulada em formato de nuvem. A gente pode ter várias combinações. Um ponto importante é que no ambiente regulado, né, conforme citam normas, guias relacionadas ao tema de infraestrutura, que suporta esses sistemas computadorizados que são regulados e precisam de validação, a gente precisa qualificar a infraestrutura de TI ou fornecedor, provedor que vai disponibilizar, gerenciar, manter tudo isso para a gente. Na instrução normativa 134, a gente tem o artigo 6º, né, que é o que está vigente assim, no momento da publicação desse vídeo, que trata a infraestrutura de tecnologia que deve ser qualificada. Né? Então, às vezes, a gente fica em dúvida o que é a infra, o que é QI. Tem até um vídeo aqui no canal que ele fala um pouquinho sobre isso, o que é qualificação de infra, o que é QI, mas é importante a gente saber que existe uma infraestrutura que ela é genérica para os componentes da empresa, que eles precisam ser validados. É legal dar uma olhadinha nesse outro vídeo, que ele explica um pouquinho, né, a diferença assim, de qualificação de infra para a parte de QI. E nessa instrução normativa, ela também traz no artigo 11 a questão de qualificação de fornecedores, né, que eles têm que ser análogos ao que eu teria na minha infraestrutura local. Então, quando eu estou terceirizando para garantir que o prestador de serviço, o fornecedor, o provedor, vai ser tão bom quanto a gestão que eu teria no meu ambiente próprio regulado, eu preciso qualificar esse fornecedor. Nos próximos vídeos sobre ambiente de TI, eu vou falar um pouco sobre SaaS, sobre cluster, né, e outros temas semelhantes assim que a gente pode ouvir falar e que seriam importantes a gente conhecer esses termos para no dia a dia eu ter uma noção para projeto. Falar também sobre migração de ambientes, né? Eu posso migrar um ambiente que está on-premise para cloud. São várias coisas que a gente pode ter aí sempre, né, contando com a ajuda da equipe técnica. Mas é isso, obrigada pela atenção e até os próximos vídeos.